A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal EBD e Você, um canal feito para você. Eu sou o professor Janilson e nós estamos aqui de volta para darmos continuidade aos nossos comentários das lições bíblicas das editoras CPAD na classe de juvenis. Nós estamos estudando durante esse trimestre a temática Avivamento para a Juventude. E hoje a nossa lição de número 11 é a lição que traz por título Avivamento e o Despertamento para a Obra Missionária. Avivamento e o Despertamento para a Obra Missionária. Nós vamos ver como uma coisa está ligada à outra nesta lição. E o nosso versículo da lição, o versículo principal da lição, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então esse é o nosso versículo principal da lição. A nossa leitura bíblica em classe, na lição de juvenis, está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, 19 e 20. São 3 versículos muito pregado e muito bem conhecido do meio evangélico, e também no texto de Apocalipse, capítulo 5 e o versículo de 6 a 10, onde é nos mostrado uma grande multidão de salvos, e é justamente por causa disso que ele aqui se inclui dentro dessa temática, o avivamento e o despertamento para a obra missionária. A nossa lição, como é de costume, queridos, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é capacitados para pregar o Evangelho. O segundo tópico é avivados para fazer missões locais e regionais. E o terceiro tópico é avivados para fazer missões transculturais. Então nós vamos ver esses 3 aspectos. O avivamento como uma capacitação, depois o trabalho a nível local, ou a evangelização, a missão a nível local, e depois a nível mundial. Amém? Então nós convidamos você para nos acompanhar no comentário da lição. Avivamento e o despertamento para a obra missionária. Veja, são 2 coisas que andam junto: avivamento e despertamento para a obra missionária. Veja, em toda a história do avivamento, sempre que houve um mover de Deus, houve um despertar para a evangelização, para a propagação do Evangelho. Isso é uma das facetas do autêntico avivamento, ou seja, uma das faces do avivamento é a preocupação com missões, o anseio por missões. Aonde há avivamento, há missões. Por uma questão muito simples, que quando o avivamento vem, ele faz com que o povo se volte, a igreja, o cristão se volte tanto para Deus, que nada mais importa a não ser cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que as pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho, ou seja, é a salvação dos homens. Você, por exemplo, pode lembrar quando nós estudamos sobre o pietismo, que nós falamos sobre o movimento dos morávios, ou avivamento moraviano. Veja, aquele avivamento foi de tamanho impacto que os morávios, eles se vendiam como escravos só para chegarem em outras terras e poderem pregar o Evangelho. O único motivo pelo qual eles se submetiam àquela situação era o desejo de cumprir a vontade de Deus, que é a pregação do Evangelho em todo o mundo. Aquilo que nós chamamos de grande comissão, que está aqui em Mateus capítulo 28, que nós acabamos de ler, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, e também um outro texto que corrobora com esse, é o texto de Marcos, capítulo 16, e o versículo 15 a 18. Então, esse texto de Mateus 28, 18 a 20, e de Marcos 16, versículo 15 a 18, eles são chamados de textos que completam aquilo chamado de grande comissão. Grande comissão. E, nesse sentido, um autor chamado Dallas Willard, ele chama a atenção, porque se nós não cumprirmos a grande comissão, segundo Dallas Willard, na verdade nós estamos praticando uma grande omissão. Então ele diz que nós temos um desafio: ou cumprimos a grande comissão,
ou somos obrigados a reconhecer que nós vivemos uma grande omissão. E isso é um desafio que ele faz relacionado ao principal foco da igreja, que é a evangelização. Veja que a igreja, ela pode possuir N tipos de trabalho, ela pode fazer qualquer outro trabalho, mas é o foco dela, é o foco principal, é o motivo pelo qual Deus edificou a igreja, através da descida do Espírito Santo, né? Que é justamente a pregação do Evangelho, a salvação de alma, o alcance das pessoas, né? E a propagação no mundo. Veja que o nosso versículo da lição, ele diz: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Veja que o propósito pelo qual a virtude ou o poder, em outras versões, vem sobre a igreja, ou foi derramado no dia de Pentecostes pela igreja, tem um propósito: o que? Fazer dos crentes testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então veja que o propósito do batismo no Espírito Santo, da efusão de poder, é o cumprimento da grande comissão. Isto é, o batismo no Espírito Santo é uma capacitação para a propagação do Evangelho. Às vezes nós, pentecostais, somos tentados a pensar que o batismo no Espírito Santo é para a gente ficar falando língua da igreja. Não é esse o foco. As línguas são um sinal físico de que alguém está cheio de Deus, está cheio do poder de Deus. Mas qual é o propósito de ser cheio do poder de Deus? O cumprimento da grande comissão, ou seja, a evangelização. Por isso que o século XX é chamado por alguns estudiosos de século do Espírito Santo, porque foi quando houve a efusão do movimento pentecostal, e isso trouxe um novo vigor, trouxe vida ao trabalho missionário no mundo. O trabalho missionário no mundo no século XX cresceu muito por causa da efusão do movimento pentecostal, ou do surgimento do movimento pentecostal, que traz essa ênfase no enchimento do poder de Deus, na capacitação do Espírito Santo, no revestimento do alto, tudo com o propósito de alcançar almas para o reino de Deus. Ok? No nosso tópico 1, capacitados para pregar o Evangelho, a gente precisa entender exatamente isso que eu disse. O objetivo principal do batismo é a capacitação para a pregação do Evangelho. Jesus disse a seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Jesus estava dizendo: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam capacitados pelo poder do alto. Era isso que Jesus estava dizendo. É como se estivesse dizendo a eles: vocês sozinhos, apoiados na estrutura que vocês têm, vocês não conseguirão cumprir a missão. Vocês só conseguirão cumprir a missão quando forem revestidos de poder do alto, ou da virtude do Espírito Santo. Então, a ordem de Jesus é que eles aguardassem que viesse esse revestimento, para que eles não saíssem só na propagação do Evangelho, porque possivelmente eles não suportariam o que eles suportaram para fazer o Evangelho chegar a todo lugar no Império Romano. Os historiadores dizem que os cristãos do primeiro século, eles evangelizaram o mundo até então conhecido. E sem essa efusão, eles jamais conseguiriam vencer os desafios do mundo para poder propagar a mensagem de salvação. Veja que o nosso comentarista aqui, ele traz no subtópico 1, né? Por que as igrejas pentecostais crescem tanto? Qual é inclusive as estatísticas mostram isso, que as igrejas pentecostais deram um salto desde que surgiram a partir do movimento da Rua Azusa. E elas cresceram por causa da ênfase que os pentecostais dão no batismo no Espírito Santo. Ou seja, os pentecostais são conscientes que quem capacita para a obra missionária, para a propagação do Evangelho, para a pregação, é o Espírito Santo. Então, no meio pentecostal, na doutrina pentecostal, há uma ênfase e uma busca desse poder do alto, porque há uma consciência de que o cristão, em suas condições normais, podemos assim dizer, ele não é capaz e ele não é páreo para os desafios do mundo.
na hora da propagação do Evangelho, da divulgação e da pregação do Evangelho e dos desafios que surgem. Ele só consegue se o Espírito Santo estiver sobre ele com poder. E é isso que faz com que as igrejas pentecostais crescessem. Por quê? Porque essa ação do Espírito através da vida de pessoas muito simples, porque isso é uma característica bem das igrejas pentecostais. O trabalho é feito por leigos, por pessoas simples, né, que se buscam esse poder do alto, que se dispõem e se colocam à disposição do Espírito Santo para serem usados. O Espírito Santo usa e o Evangelho chega a todos os lugares. Um exemplo disso, a gente vai falar lá na frente, é o que aconteceu em Belém do Pará, e como foi que o Evangelho saiu de Belém do Pará e alcançou as outras regiões, como por exemplo o Nordeste brasileiro. Quer dizer, quando os missionários vieram para cá, Daniel Berg e Gunnar Wingre, era a época do período da borracha, né, e havia muito seringueiro vindo do Nordeste, e que entraram em contato e que foram alcançados pela mensagem pentecostal. Quando essas pessoas voltaram para o Nordeste, que encerrou o ciclo da borracha aqui na Amazônia, eles saíram levando essa mensagem. Por onde eles foram, eles levaram essa mensagem. E aí muitos nordestinos levaram para o Nordeste a mensagem pentecostal. O outro ponto que o nosso comentarista fala aqui é na capacidade do Espírito Santo. E ele trata aqui um ponto que está na obra do Robert Manson, que é Pentecoste, essa história é a nossa história, um livro editado pela CPAD, que ele trata aquele chamado DNA missional. O que é esse DNA missional? É justamente essa capacitação. Os pentecostais são conscientes de que eles não conseguem fazer missões sem a capacitação do Espírito Santo, porque isso é bíblico, Jesus disse: ser-me-eis testemunha, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, para que vocês sejam minha testemunha. É como se ele dissesse: sem ele, vocês não conseguem ser uma testemunha eficaz. E aí, Jesus fala de Jerusalém, que é mais a sua localidade ali, né, mais local, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Veja que a ordem aí, ela não é progressiva, ela é simultânea. O que é isso? Por exemplo, a ideia não é que primeiro eles evangelizassem Jerusalém, depois que toda Jerusalém tivesse evangelizado, eles passassem a evangelizar a Judeia. Depois que toda a Judeia tivesse evangelizado, eles passassem a evangelizar Samaria. E assim foi. Não, a ideia não é essa, a ideia é de simultaneidade. Enquanto Jerusalém está sendo evangelizado, também a Judeia é evangelizada, também Samaria é evangelizado e também o mundo recebe a mensagem da salvação. Veja que os trabalhos aí, ou a ação do Espírito é simultânea, uma ideia de simultaneidade e não necessariamente de progressividade. Porque se assim fora, veja, nós com certeza não alcançaríamos muito, porque às vezes a gente olha para a nossa própria cidade e vê que ela precisa ser evangelizada. Se nós não pensarmos nos outros e achar que nós temos primeiro que evangelizar toda a nossa cidade para depois alcançar outros, na verdade nós nunca alcançaríamos, porque a gente sempre olha para a nossa cidade ou para a nossa localidade e vê que sempre precisa ser evangelizado. E a mesma necessidade que tem a nossa localidade, tem outras localidades, tem o mundo. Outro ponto que ele trata é sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo capacita cada crente. Então aqui ele traz um comentário aqui do pastor Elianai Cabral, que diz assim: entendemos que cada novo convertido, mesmo não tendo conhecimento teológico, tem um testemunho de Cristo a transmitir às outras pessoas. Isso aqui é importante porque existe uma ideia, muitas vezes, que alguns pensam, de que para se tornar um evangelizador, preciso ter conhecimento teológico, preciso saber pregar. Na verdade, não é isso. E claro que essas coisas são importantes, porque quanto mais nós tivermos, quanto mais pudermos colocar à disposição do Espírito para que ele possa nos usar, melhor. Mas o ponto aqui que o pastor Elianai Cabral está trazendo à tona é a ideia de que, por mais que eu não saiba pregar e por mais que eu não tenha muito conhecimento teológico, mas eu pelo menos sei dizer o que Jesus fez na minha vida.
E é esse testemunho de vida que tem valor evangelístico. Então, por mais que eu não saiba pregar e não tenha conhecimento teológico, mas eu sei dizer para os meus familiares, eu sei dizer para os meus amigos, para os meus conhecidos, o que Jesus fez na minha vida. Ou seja, como ele me transformou, da onde eu saí, o que eu estava fazendo, como eu vivia, para a vida que agora ele me deu. Então é esse que é o ponto. De forma que, baseado nesse pensamento, então, todo mundo pode evangelizar. Porque, pelo menos, por mais que não saiba pregar, ou não tenha aquele conhecimento, né, dos grandes pregadores, mas com certeza todo mundo sabe dizer o que aconteceu na sua vida. Ou seja, a transformação que Cristo operou. E se esse testemunho for falado no poder do Espírito, ele causa impacto na vida daqueles que ouvem, porque o Espírito Santo trabalha nos corações mediante o nosso testemunho. E é esse testemunho que Jesus quer que seja levado ao mundo. O nosso tópico 2 diz: avivados para fazer missões locais e regionais. Veja, às vezes eu fico me perguntando qual é o sentido, por exemplo, de muitos irmãos entre nós, muitos crentes entre nós serem chamados de missionários, porque não participam de uma ação missionária, não participam de agência de missões, não fazem missões, nunca saíram para fazer missões, não fazem missões de forma alguma. Eu não consigo entender em que sentido eles são missionários, né? Bem verdade que a ordem para a evangelização ela é dada a todo crente. Agora, há uns que têm uma chamada específica para um trabalho mais específico de missões, né? E aí a vida passa a estar dedicada àquela chamada missionária. Isso é verdade, né? E todo o trabalho de missões no meio pentecostal, ou na compreensão pentecostal, é a ideia que todo missionário seja cheio do poder de Deus, porque o missionário não sabe o que ele vai enfrentar. E justamente porque ele não sabe, ele precisa estar capacitado pelo poder do alto para conseguir cumprir a missão que está sobre os seus ombros. Nesse sentido, queridos, eu penso que, mas esse é um pensamento pessoal, você pode discordar à vontade, mas eu penso que um dos grupos de obreiros, ou um dos obreiros e obreiras que nós tínhamos que mais valorizar no nosso meio, são os missionários, pelo simples motivo de que o missionário deixou a sua vida para trás e teve coragem de aceitar o chamado e ir, às vezes, para um local onde ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe. Ele sai pela fé, como saiu Abraão, né? Que ele não sabe, ele não tem como dizer o que ele vai passar ali, o que ele vai enfrentar, mas ele vai confiando em Deus e cheio do poder de Deus para cumprir a missão. Veja, ele deixa para trás suas perspectivas, seus sonhos que toda pessoa tem, seus objetivos, ele abre mão de tudo isso e se lança no chamado que ele recebeu de Deus. Só por isso, a meu ver, ele é um dos obreiros que deve receber toda a nossa consideração, porque ele fez o que muitos de nós não teríamos coragem de fazer, abandonar a nossa vida que temos e nos lançar no trabalho missionário. Quem faz isso e quem entende essa chamada e sai a cumprir essa chamada, a meu ver, merece toda a minha consideração só pela coragem de assim fazer. Mas ele continua aqui, o nosso ponto é falando de missões locais e regionais. Veja que avivamento e missões sempre foram duas coisas que andaram de mão juntas. Já falamos isso, ou de mãos dadas, né? Já falamos isso no primeiro tópico e na introdução da lição. Veja que por exemplo, nos Estados Unidos, quando aconteceu os grandes despertamentos, qual foi um dos frutos desse grande despertamento? Juntas de missões. Veja que missão e avivamento são duas coisas que andam junto mesmo, que andam de mão dada, justamente pelo propósito de que, quando somos tomados pelo poder de Deus, somos tomados por um desejo de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nesse foco sai aquele que é chamado para cumprir a grande comissão que Jesus nos deixou, né? Então veja,
Aqui ele cita um trecho do versículo da lição que diz: ser meus testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, que é a ideia da local. O que ele está mostrando é que, por exemplo, você vai ver pessoas em nosso meio que eles têm um dom evangelístico natural. Há quem diga que se nós não somos missionários, nós somos um campo missionário. O que ele quer dizer é o seguinte, ou o que quer dizer essa frase é o seguinte, que se eu não evangelizo, se eu não falo da minha fé, provavelmente alguém vai falar da sua crença para mim. Então, ou eu sou um missionário, ou eu sou um campo missionário. Não há como fugir disso. Ou eu falo a alguém da fé em Cristo Jesus, ou eu provavelmente vou ouvir de alguém da crença que tem, né? Nesse sentido, irmãos, nesse sentido é que a igreja brasileira, ela não pode ser só evangélica, ou seja, uma igreja que tem o evangelho. Ela precisa ser uma igreja evangelística. E justamente essa diminuição do fervor pelo trabalho missionário talvez seja a maior prova de que a igreja brasileira precisa experimentar um mover de Deus muito grande, para que esse fervor missionário volte a ser aceso novamente, e assim a igreja possa produzir missionários e o evangelho seja pregado como sempre foi. Outro ponto que ele trata aqui, né, quando ele fala aqui de missões começando onde você mora, é a ideia de que eu não posso muitas vezes pensar na missão na África, enquanto, por exemplo, eu tenho meus vizinhos, eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, meus colegas do trabalho e tudo mais, sem que eles saibam que eu sou crente, sem que eles saibam a fé que eu professo, e sem que eu fale a eles, ou que eu tenha falado a eles sobre o que Cristo fez na minha vida. É o compartilhar com aqueles que estão próximos, porque quem compartilha com aquele que é próximo, com certeza compartilha com aquele que está distante. Então esse que é o ponto. Testemunhando para os de casa, e aqui é esse o ponto que eu falo, né? A nossa família, há quem diga assim, não, mas santo de casa não faz milagre, que é um adágio aí que a gente ouve, né? Na verdade, a ideia não é fazer milagre, a ideia é dar testemunho, porque veja, se eu me convertir de verdade, a minha família vai perceber essa mudança, e eles vão querer saber o que foi que aconteceu comigo. Então é esse que é o ponto. Agora, obviamente, que se eles não verem uma mudança, uma transformação na minha vida, eles não vão acreditar que eu sou crente e também não vão querer saber nada acerca de mim. Eles só vão querer saber se eles perceberem um comportamento diferente, uma atitude diferente, uma pessoa diferente. E aí eles vão entender que aquilo que funcionou para mim, ou seja, o evangelho que me transformou, também é capaz de transformá-los. No subtópico 13 ele fala aqui dos vizinhos, né? Há quem diga, por exemplo, que a única Bíblia que os vizinhos vão ler será a nossa vida. Então Paulo fala da nossa vida como uma carta aberta ao mundo, lida pelo mundo. Se é lida pelo mundo, imagina pela nossa vizinhança. Então veja a nossa responsabilidade. E eu vou até um pouco aqui mais longe. Os vizinhos não conhecem a igreja onde eu me congrego, mas eles têm uma ideia da igreja onde eu me congrego por aquilo que eles veem em mim. Ok? Para terminar esse tópico 2, o nosso comentarista, ele traz um ponto aqui, que é o último parágrafo, dizendo assim: nossa pregação não consiste apenas em palavras, mas também se dá por intermédio de nossas atitudes. Ou seja, é a chamada pregação sem palavras. O que é pregação sem palavras? A vida de testemunho. Veja que em Antioquia, os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristão. Por quê? Porque a comunidade ou a sociedade, a população de Antioquia da Síria, observava como aquele grupo de pessoas vivia e disseram assim, eles vivem conforme Cristo, eles vivem de acordo com o Cristo que eles pregam. E aí eles passaram a ser chamados de cristãos, porque vivem como Cristo. E aí ele continua dizendo assim:
que sejamos missionários com um testemunho pessoal, até porque não existe trabalho missionário, não existe grande comissão sem um grande testemunho, porque sem testemunho as pessoas nem vão parar para nos ouvir, né? Sem um testemunho pessoal vigoroso em nossa família, escola, universidade, trabalho, bairro, e aqui eu acrescento rua, né? Então, veja que o quanto é importante o nosso testemunho. Ele é a nossa primeira pregação. Quando nós abrimos a boca para falarmos de Jesus, as pessoas quererão nos ouvir, porque vê que nós temos uma vida, uma atitude, um comportamento diferente. Subtópico 3 da lição: avivados para fazer missões transculturais. Então veja, depois de ter um testemunho, depois de poder compartilhar a minha fé com aqueles que estão à minha volta, aí sim faz todo sentido sair para fora, né? Ou melhor dizendo, né? Desculpa aqui a redundância, mas é para reforçar a ideia, né? Veja que os discípulos fizeram exatamente como Jesus mandou que fizesse, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. E aí nesse ponto nós temos o grande missionário do cristianismo, que é o apóstolo Paulo, né? Que saiu a propagar o evangelho no mundo. Agora veja, outros irmãos anônimos que nós não conhecemos saíram a propagar e a divulgar os evangelhos. Por exemplo, os historiadores e os estudiosos da Bíblia dizem que, por exemplo, a igreja de Roma, ela foi fundada possivelmente por pessoas que talvez foram evangelizadas no dia de Pentecoste, que quando voltaram para Roma, começaram a propagar aquela mensagem. Veja que no capítulo 8 de Atos, fala de uma perseguição que a igreja sofreu. E o texto diz que por onde os cristãos iam, eles iam propagando a sua fé. Então, essa igreja de Roma não foi fundada por um grande apóstolo, um grande missionário, mas por pessoas simples que haviam se convertido ao cristianismo, que receberam a mensagem do evangelho e começaram a propagar, e outros foram sendo evangelizados e salvos. Veja que nós acreditamos que o nosso papel é falar, não é converter as pessoas, é falar. Quando a gente fala do evangelho, o Espírito se carrega de fazer aquilo que é o seu papel, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que convence, o nosso papel é falar. Às vezes a gente fica abatido porque a gente não vê logo o resultado do nosso trabalho, da nossa evangelização. Só que nós não devemos nos preocupar com isso, a nossa preocupação é uma só, é semear, é a ideia do semeador. Veja que o semeador não ficou preocupado em que terreno ia cair a semente, ele simplesmente saiu a semear. E algumas sementes caíram na beira do caminho, no meio dos pedregais, no meio dos espinhos, mas também caíram em boa terra. Veja que ele não escolheu a terra, ele simplesmente semeou. E é esse o nosso papel. Nosso papel é simplesmente propagar o evangelho, falar de Jesus. Convencer fica a cargo do Espírito Santo. É ele que faz isso mediante aquilo que nós falamos, ok? Então, entrando aqui nas questões transculturais, aí sim, aqui é um caso de missionários mais específicos. Veja, no bairro, na rua, no colégio, na escola, para todos nós, porque o papel da evangelização é nossa. Missões transculturais, que é missões fora, missões no estrangeiro, missões em outras culturas, já é um papel de alguém que tem uma chamada específica, de um missionário que é separado, consagrado e enviado para aquilo. Veja que quem envia é a igreja. Existem as agências de missões que dão suporte, mas quem envia é a igreja. O papel de enviar é a igreja. A gente vê isso em Atos capítulo 13, quando eles estavam orando e o Espírito Santo disse: separai para mim a Barnabé e a Paulo para a obra que vos tenho chamado. E eles separaram Paulo e Barnabé, e o texto diz que impondo as mãos sobre eles, oraram. E aí os enviaram a fazer missões. Então essa que é a ideia aqui da missão transcultural. Aqui já é um trabalho mais
específico para aquele que tem uma chamada específica, né, que recebeu a missão de propagar o Evangelho a toda tribo, língua, povo e nação. E é aí que vai fazer sentido a nossa leitura bíblica em classe aqui no livro de Apocalipse, né, versículo 9, por exemplo, capítulo 5, versículo 9, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, que diz que porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Veja que o propósito de Deus é alcançar todas as pessoas em todos os povos, línguas e nações. Agora, é óbvio que a gente sabe que nem todo mundo vai ser salvo, nem todo mundo vai receber a mensagem do Evangelho. A gente vê isso desde o livro de Atos. Paulo pregava em determinadas cidades, rejeitava, outros aceitavam, sempre vai ter. Mas Paulo não deixava de pregar, não deixava de semear. E esse é o nosso foco. E aqui nós entramos na questão da grande comissão, né? Que é a nossa responsabilidade, que é a função fim da igreja. A igreja pode ter escola, pode ter outros projetos, mas o projeto missionário, o papel de evangelizar, de pregar o evangelho, é o foco principal da igreja. Se a igreja deixar esse foco ou esse objetivo em segundo plano, ela deixa de fazer o que Jesus disse que ela deveria fazer. Ela deixa de cumprir a grande comissão e entra numa grande omissão. Então, a igreja existe primeiramente. Ela pode fazer muitas outras coisas. Por exemplo, existe um aspecto social do evangelho, existe sim. Mas o trabalho de propagação do evangelho, o trabalho de anúncio da salvação é o principal foco e objetivo da igreja. E é para isso que a igreja é capacitada. Um chamado às nações. E aí eles tomam aqui como exemplo os nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren, né, que da Europa foram para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos vieram para Belém do Pará. E aqui fizeram um excelente trabalho. O Daniel Berg e Gunnar Wingren enfrentaram muita dificuldade. Primeiro que eles chegaram aqui sem falar o português. Então, imagina a dificuldade, né? Se Deus não tivesse na vida desses homens, com certeza eles teriam desistido e voltado para os Estados Unidos. Mas como Deus estava na vida deles, eles conseguiram enfrentar e vencer todas as dificuldades que apareceram diante deles e cumpriram a missão que receberam de Deus, que é de trazer a mensagem pentecostal ao solo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a região da Amazônia, aqui naquela época, que hoje muitas vezes ainda é, mas principalmente naquela época, é uma região que malária, Daniel Berg, a malária não fazia nem efeito nele, de tantas vezes que ele pegou malária, mas ficou firme até o final para cumprir a missão que Deus havia lhe encarregado. Amém? Então, para nós finalizarmos, a nossa conclusão diz assim: a quem enviarei? Que é uma pergunta do Senhor a Isaías na visão que ele teve no templo, né? Isaías 6:8. Este é o clamor ouvido pelo profeta Isaías no templo do Senhor. As missões estão no coração de Deus. Missão está no coração de Deus. Por quê? Porque foi Deus que enviou Jesus ao mundo para salvar o mundo. Ele foi o que deu o pontapé. E Jesus veio a este mundo e nos trouxe a salvação. E aí, continuando, ele diz assim: foi ele que enviou o seu único filho para a salvação do mundo. João 3,16. O mesmo clamor ouvido por Isaías também ecoa hoje. Ou seja, Deus hoje está chamando pessoas para a missão. Por que ele está chamando? Porque esse é o foco principal. Jesus morreu com esse propósito. E Deus não vai deixar o propósito principal ficar em secundário. Nós podemos fazer qualquer outro trabalho, a igreja pode fazer muitos outros trabalhos, mas se deixar esse para segundo plano, a igreja deixou de lado a grande comissão e entrou numa grande omissão. Ok, queridos? Então aqui eu gostaria de encerrar esse comentário e pedir a você que você compartilhe, que você dê o seu like, né? E que você possa ser um instrumento de Deus diante da sua classe. E você, aluno, que possa receber essas instruções e de repente Deus está lhe chamando para um trabalho missionário.
Deus abençoe você, em nome de Jesus.